Tá bom. Então, bem-vindos a todos à roda de conversa iniciando a graduação, a experiência dos bichos no ensino remoto emergencial, né? Então, essa é uma das rodas de conversa, né, da Semana Acadêmica da Biologia de 2021, que tem como tema Conexões em Tempos de Isolamento. E o nosso principal objetivo com essa conversa, né, é ver como é que está sendo essa universidade através das telas para os recém-ingressados, né? Quais os pensamentos, os sentimentos e as visões dos calouros a partir da experiência restrita que esse formato, à distância e online, proporciona, né? Então, como é que está sendo essa experiência singular, única, né? Então, a gente tem duas convidadas, a Jaqueline e a Viviana, perdão. E se vocês se sintam totalmente à vontade, meninas, para falar das experiências, dos pensamentos, das visões que vocês tiveram nesse período diferente, né, à distância. E eu peço para que todos os convidados mantenham suas câmeras e seus microfones ligados para não sobrecarregar a rede, e só quando forem fazer alguma fala, daí ligar o microfone. E se atentem para os comentários, né, ali o chat, porque a gente vai botar o formulário de presença. Vou começar então. Boa tarde, gente. Meu nome é Jaqueline e eu entrei na URGS de Ciências Biológicas em 2020/2 e a gente entrou na pandemia, assim, né? E foi meio estranho, assim, porque a gente já ia entrar em 2020/2, então a gente já ia ficar 6 meses em casa, né? E daí a gente começou as aulas, na verdade, em 2021. Então a gente ficou 12 meses em casa. E então, assim, a ansiedade que a gente estava era muito grande. E acho que é isso, assim, vou passar para a Vika se apresentar, aí depois a gente vai conversando, eu acho. Oi, meu nome é Viviana, né? Eu sou da mesma barra que a Jaque, 2020/2. E nessa mesma situação, né? A gente passou um ano esperando para entrar, quase, né? E isso estranhamente fez com que a nossa barra se unisse bastante até. A gente estava super animado para começar as aulas, já que a gente já tinha passado esse ano na espera. E então, olhando pelo lado bom, se tem, isso acabou fazendo a experiência do ERE bem até melhor, assim, que a gente conviveu bastante, falou bastante por diversos meios, e essa é mais ou menos a perspectiva que eu tenho em relação a como que foi esse primeiro semestre. Espero que continue no segundo. É bem isso que a Vika falou, assim, tipo, a nossa barra é bem unida, assim. Acho que muito por causa dos nossos veteranos, que eles fizeram o Discord e tal, fizeram reuniões com chamada de vídeo antes das aulas iniciarem e tal. Eu achei, assim, que eu não ia fazer amizade, sabe, no ensino remoto, assim, porque é muito difícil, né? Tipo, é remoto, tipo, como é que a gente vai fazer trabalho em grupo agora? Como é que a gente vai conhecer as pessoas, sabe? É bem diferente, assim, eu nunca tinha passado por isso. Apesar de ter feito o cursinho todo online, eu não... É totalmente diferente, né? Quando tu tá, tipo, o cursinho, tu não tem uma turma, assim. Eu fazia Descomplica, né? Então as turmas eram gigantescas, eu não conhecia meus colegas. E eu achei que na faculdade ia ser uma coisa semelhante, assim, tipo, que a gente não ia ter contato uns com os outros, né? Mas eu acho que essa coisa, assim, de fazer o Discord, fazer um servidor no Discord e tal, uniu bastante a gente, sabe? A gente tava sempre fazendo chamada, sempre fazendo coisas juntas, assim. E isso foi bem bom, assim, bem... Nesse sentido foi bom, né?
Aí tem a parte que, assim, a gente ainda não conhece o Vale, e a gente nunca precisou do Larive, a gente nunca, assim, sabe, alguns colegas nossos até foram, né, pro Vale, por função de laboratório e essas coisas assim, mas eu ainda não pisei no Vale, né, e isso é ruim, assim, a gente não teve esse contato, assim, de pisar na faculdade mesmo. Para mim, a faculdade é o meu quarto, né? É muito isso, a gente infelizmente tem essa limitação, né, de não ter esses momentos, às vezes, sei lá, que acontecem depois das aulas, assim, com os professores, com os alunos, mas a gente vai achando nossas maneiras de continuar interagindo mesmo assim, né? E tá indo! Sim, o que a gente faz é para interagir, assim, uns com os outros, é fazer as webfestas e tal, né? E isso é a parte boa, assim, né? Aí tem a parte ruim, assim, que é meio caótica, né? Que alguns professores que não entendem que a gente está numa pandemia, que acham que, assim, pode dar o dobro de carga horária, que pode dar, ou às vezes, é que às vezes é 880, assim, ou às vezes eles dão o dobro de carga horária, ou às vezes eles dão, tipo, 15 minutos de aula. Então, assim, é uma coisa bem, assim, e daí é difícil, assim, a comunicação com alguns professores é bem complicada, mas, assim, até nesse sentido, sabe, eu acho que a gente conseguiu se unir muito como turma, assim, como barra, sabe, porque a gente conseguiu se unir para conversar com os professores, sabe, e os nossos problemas, assim, que a gente teve com os professores, no geral, a Congrade nos ajudou a resolver, sabe, então a gente também conseguiu se mobilizar e resolver, assim, os problemas, né? Mas, assim, é bem complicado, porque eu perdi uma pessoa próxima e daí teve todo um cenário, assim, todo, tipo, super delicado, sabe? E daí tu vê que os professores, assim, não compreendem, parece que a gente tá num cenário pandêmico e assim, a gente tem que ir numa aula só para discutir o fato deles não conseguirem compreender que a gente está numa pandemia, sabe? E daí, essa é a parte ruim, cara. É ruim no sentido da relação com os professores, mas estranhamente também é uma maneira dos alunos se unirem. A gente, por essa questão de estar esperando tanto tempo, a gente se uniu bastante na questão de ligar a câmera, de conversar e de mostrar que tá querendo fazer as coisas e tal. Então, às vezes, até os professores levavam um susto, assim, de ter tanta interação. E aí, isso nos fazia também mais forte para quando as coisas aconteciam, tipo, uns professores não se desligarem com as questões mais sociais, né? A gente poder estar todo mundo junto e dizer que não, eu acho que isso não tá certo e tal, e poder se mobilizar para fazer alguma coisa e no final até vai dando certo. Sim, tem muito isso, né? Que nem os professores, eles sentem muito também, né? Que nem eu e a Vika, a gente faz licenciatura, né? Então a gente se coloca muito assim também no lugar dos professores, né? E muitos professores, assim, tipo, nossa, ficavam extremamente felizes da gente ligar a câmera, sabe? Tipo, é uma coisa que parece ser ridícula, assim. Tipo, eles ficavam muito felizes, sabe? Tanto que o professor, até a primeira aula dele, ele buscou um monte de artigo científico mostrando a importância de ligar a câmera. Tipo assim,
tipo, tamanho desespero, sabe? Pra conseguir dar uma aula e ter um retorno dos alunos, sabe? Porque, tipo, se tu não tem ninguém olhando pra ti, tu não sabe qual o retorno, assim, tu não sabe se a pessoa tá dormindo, se a pessoa tá... o que a pessoa tá fazendo, sabe? Então, nesse sentido, assim, eu acho que a gente conseguiu também se ligar muito aos professores, sabe? Que eu não sei se a outra barra anterior à nossa conseguiu da mesma forma, né? Porque pelas aulas gravadas eles não ligavam tanto a câmera, assim. E isso foi bem legal, assim, né? E até os professores falavam que por ser remota, assim, né? Quando a gente fala, aparece o nosso nome, assim. Então, tipo, eles tinham mais facilidade de memorizar o nosso nome, assim, e o nosso rosto, sabe? Do que eles teriam presencialmente, assim. Então, nesse sentido é legal, assim. Isso é super importante, até que, por exemplo, nas vivências pré-pandêmicas, é super importante, tipo, tu poder mostrar que tu tá querendo aprender e tal, que é uma coisa que acaba sendo trivial, normal, de qualquer aula presencial, que no EAD se perde. Tu pode estar sendo uma pessoa super estudiosa, super querendo aprender, mas quando tu tem essa conexão maior com os professores, eles também eles entendem mais. Então, é uma relação que ganha os dois, né? O aluno sendo mais presente, assim. E eles mostraram bastante que eles estavam adorando, que graças a Deus que as pessoas estavam querendo fazer as coisas. Eu nem consigo imaginar como é fazer cadeira EAD, né? ERE, à distância. O meu primeiro semestre tinha 9 cadeiras obrigatórias. Era uma loucura. E eu já enlouquecia, né? Mas eu consegui fazer todas as 9 cadeiras. E agora eu não consigo fazer nem 3 cadeiras no ERE, sabe? Então eu penso assim pros bichos, tipo, vocês estão conseguindo pegar todas as cadeiras obrigatórias, sabe? Vocês conseguem lidar com elas? Ou tipo, tá, vocês pegam, mas sei lá, rodam em 5, sabe? Então, é muita loucura. É muita loucura. O tempo fica muito estranho, né? A Jaque fez essa loucura de fazer 9 em ERE. Mas tá viva. Está aqui conosco. Sim, eu peguei as 8 cadeiras, né? E eu peguei mais uma eletiva, porque, assim, não me dei por satisfeita. E, assim, foi um horror, né? Tipo assim, eu não devia ter pego nem as 8 obrigatórias pra começar, sabe? Tipo assim, isso é uma coisa que a Congrade falou pra gente fazer e, nossa, assim, foi um erro muito grande, sabe? Tipo, pegar todas as cadeiras, assim. Foi uma coisa muito sem noção, porque, tipo, a gente não sabe, não tava preparado, sabe? Porque eu pensei, ai, não, é só me organizar, né? Tipo, tá, agora eu tô só estudando, é só me organizar e tal. Mas aí, tipo assim, aí do nada uma pessoa morre e daí, tipo, e agora, né? Como é que a gente faz? Tipo assim, a vida toda muda e daí a gente tá numa pandemia e daí a gente tem um monte de lista pra fazer, eu não sei porque tanta lista, e assim, é muito complicado, sabe? Só que, não sei, assim, tipo, eu não rodei nenhuma cadeira, eu consegui fazer todas, fui bem em todas. Só que, tipo, teve algumas que eu passei, assim, mas eu passei, tipo, bem nas coxas mesmo, sabe? Tipo, porque a gente, no ensino remoto, a gente copia muita coisa dos colegas, sabe? Então, assim, é isso aí mesmo, sabe? A gente faz coisa grupalmente. E então, assim, muita coisa, algumas cadeiras eu copiei, e daí, tipo, eu tive que reassistir as aulas agora nas férias, sabe? Então, assim, tipo, as minhas férias, na verdade, eu não tive, porque eu tive que refazer as cadeiras que eu não aprendi nada, na verdade, eu só passei e não aprendi, né? Então, por esse lado, assim, sei lá, pra mim é melhor não pegar tantas cadeiras
e daí tu fazer de fato todas e, tipo, ter férias do que, sei lá, sabe? E que nem outra coisa que eu não consegui fazer foi ler artigo científico, assim. Porque toda aula os professores, tipo, eles mandavam a aula e daí mandavam um artigo científico pra gente ler sobre aquela aula, sabe? E eu não conseguia, assim, ler. E isso eu senti muita falta, sabe? Isso foi outra coisa que eu tive que fazer nas férias, assim. Então, realmente, férias não tive, né? Já tô indo cansada pro próximo semestre. Então, já vou chegar morta no próximo semestre. Neurônio, eu acho que eu tenho só meio atualmente funcionando. Então, assim, é muito cansativo, sabe? Só que é isso aí. Que é assim que a gente vai levando, sabe? Mas, e outra coisa, assim, que esse negócio de fazer algumas coisas em grupo, né? Tipo, a gente fazer alguns questionários em grupo, assim, e, nossa, eu acho, tipo, isso, assim, como futura educadora, isso só me faz ter certeza que, tipo, a gente tem que mudar a forma como a educação é, sabe? Porque o fato da gente fazer as coisas em grupo, tipo, ajudava demais, sabe? Demais. Porque, tipo, assim, a gente não tinha, tipo, uma pessoa que estudava e daí o resto ia nas costas daquela pessoa, sabe? Tipo, a turma toda estudava e daí, assim, quando um não sabia uma coisa, o outro sabia e daí o outro explicava e daí todo mundo entendia aquilo que não estava entendendo e daí, tipo assim, na outra questão, daí na outra questão aquele não sabia, mas aí o outro sabia, aí explicava e daí todo mundo entendia, sabe? Tipo assim, não era, a gente não só dava resposta, sabe? Tipo, a gente realmente estudava junto, assim. E isso fez muita diferença no aprendizado, sabe? E eu fico pensando no como isso vai fazer falta quando as aulas forem presenciais, assim, sabe? Porque certamente vai voltar aquele velho esquema de, tipo, prova, as coisas decoradas, cada um decora o seu conteúdo e faz a sua prova ali. E, assim, vai ser uma pena, assim, sabe? Fico pensando muito nisso, assim. Não sei se foi a mesma experiência da Vika. Nossa, sim. As provas em grupo ajudaram bastante. Tipo, estranhamente, não é o que as pessoas pensam. Tipo assim, nossa, vai todo mundo copiar e tal. Mas exatamente, cada um sabia um pouquinho e ia trazendo. E quando o assunto é ensinado por uma pessoa que é o teu igual, né? Tipo, teu colega, às vezes só o fato de ser assim também já é uma maneira de ajudar na compreensão do conteúdo e, tipo assim, dizer que, nossa, eu não sei nada dessa matéria, eu preciso de ajuda, traz uma identificação também. Tipo, quando a gente tem só a tela e o professor dizendo de cima para baixo como é que são as coisas, a gente fica tipo, ok, tem que anotar, tem que fazer as coisas direitinho, mas é uma bolha que acaba ficando muito ruim para a pessoa, porque ela tá, tipo, a pessoa com quem ela se compara é o professor. Então, se juntar, se aliar com os colegas, poder dizer, tipo, nossa, eu tô surtando, já ajuda muito. Porque uma das coisas que mais me ajudou foi no início que eu tava conversando com a Isabela Barrim, que, tipo assim, a gente tava ainda numa parte mais, tipo, a gente tava mais separado, assim, não tinha tanto criado essa união da turma e tal, até por trabalho, grupo de trabalho, as coisas assim. E eu tava só eu e o computador. E foi, tipo, nossa, super ruim. Até demorou para eu dar a perceber o quanto que eu podia fazer e me exigir mais e achar outras maneiras de fazer as coisas que eu tava fazendo. E mudou muito. Conversar com as pessoas, nem que seja para surtar junto, é super bom. E tipo assim, literalmente o grupo da Barra era exatamente isso. Era surtar junto. Tipo, o fato de tu se identificar dá mais força, assim, pra aguentar esse momento mas também para continuar no curso, para continuar fazendo as coisas e se tu não tem como fazer ou não sabe como fazer,
o amigo te ajuda e depois tu ajuda o amigo, e aí faz a situação ficar mais tranquila. Eu também, como futura educadora, eu penso muito nesse sistema, porque eu já estou no 5º semestre, já não sei mais, eu esqueci já. Mas muitas cadeiras presenciais são muito difíceis, no sentido, assim, de ter que decorar muita coisa. E, sim, tem professores que conseguem pegar isso e fazem, tipo, não é, tipo, tu não sabe que é decoreba, assim, tipo, eles conseguem fazer uma didática perfeita e tu consegue gostar de aprender e não sei o quê. Mas muitos professores também fazem, tipo, tem tal grupo, tu tem que decorar todas as características desse grupo, sabe? E todas as partes desse grupo, todas as anatomias e não sei o quê. E isso foi uma coisa que eu acho muito interessante, que vocês entraram na bio com esse modo de poder consultar esses nomes, porque para mim deveria ser assim mesmo, tipo, bem capaz que tu vai estar a menos que seja um profissional, né, que na hora, eu sou especialista em caranguejos, eu vou saber direitinho cada parte do caranguejo, daí sim. Mas quando tu vai fazer só um estudo, vai ter consulta sobre as partes de cada animal e essas coisas muito específicas, sabe? Extremamente específicas. Então, isso é uma coisa que tem no ERE e que eu acho que poderia continuar depois no presencial, sabe? Eu acho interessante esse relato de vocês, assim, porque vocês entraram com isso, sabe? Eu entrei numa outra narrativa e depois eu fui para essa que eu gostei mais, mas vocês entraram com essa. E seria legal se isso se mantivesse, de certa forma, né? Os trabalhos em grupo também. A É gente muito teve... isso, né? Porque. Vai. Não, é que a gente teve um professor que falou exatamente isso, e quando a gente ouviu, principalmente a galera da licenciatura, assim, a música para os ouvidos, porque ele falou justamente essa questão de o profissional, ele não... A gente vive numa época que tu pesquisa no Google. Tipo, tu não precisa estar com exatamente tudo, uma tatuagem no teu cérebro, né? Mas tu tem que ensinar as pessoas a pensarem, a saberem o que elas querem procurar e, tipo, usar aquela informação para alguma coisa. E isso é uma conversa que até vale para colégio também, vale para faculdade, que conhecimento por conhecimento é não necessariamente decorar as coisas, não necessariamente não, decorar as coisas não é o mais importante, sim ter uma pessoa que vai ser um futuro profissional, né, que saiba utilizar as coisas, que saiba utilizar as informações e que saiba pesquisar. Então, assim, esse professor, ele deu apoptose, né, uma das matérias que mais tinha nomezinho e coisinha, e ele falou justamente, tipo assim, esse é o processo. Vocês precisam entender o processo, mas assim, não é exatamente sobre tal proteína específica, e sim entender tudo, e aí as pessoas que quiserem, que acham, sei lá, interessante decorar essas coisas, ir atrás. É muito engraçado porque o efeito acaba sendo o contrário. Ele fala do geral e dá vontade de procurar o menor. Tipo assim, quando o professor já diz exatamente as coisas que tu tem que decorar, tipo, tu fica, nossa, que saco. Indo por parte, tentando decorar, fazendo musiquinha, grudando na parede. Mas, inclusive, depois eu achei muito querido que esse professor depois fez uma prova em que a gente podia dizer as coisas que a gente achou, que não acharam, sobre a cadeira dele, e eu fiquei super animada para dizer assim, nossa, eu achei muito legal essa questão de instigar o aluno a ir pesquisar. Que em outras cadeiras eu não tive tanto. De tipo, o professor já dá o conteúdo, e aí tu, ok, beleza, vou anotar. Não necessariamente dá vontade de... Só quando tu gosta bastante da matéria, assim, de ir atrás, assim, das coisas. Mas é super para pensar essa questão da educação.
Sim, a vida tem consulta, né? Tipo, não tem por que a gente ficar decorando um monte de coisa. E até quando a gente for ser professor, assim, né? A gente, a gente tem que poder dizer, tipo, para um aluno quando a gente não sabe uma coisa, sabe? Tipo, isso eu não tenho certeza, não é da minha área, mas eu vou pesquisar e vou trazer na próxima aula, sabe? E a gente precisa naturalizar esse tipo de coisa, assim, porque ninguém é um gênio, assim, para ter tudo decorado na cabeça, sabe? E o que a gente precisa aprender mesmo é onde buscar as coisas, né? E eu acho que a faculdade falha muito nisso, assim, de nos ensinar onde buscar as coisas, sabe? Porque a gente aprende muito como as coisas são e tal, mas, tipo, a gente não é ensinado onde buscar as coisas, a gente não é ensinado como buscar as coisas, sabe? Tipo, que nem numa aula o professor falou que porque vocês não podem buscar assim no Google, não sei o quê. Tá, mas então vou buscar onde, né? Se não é no Google, eu vou na biblioteca pública da cidade, professor, tipo assim. E daí, tipo, eu peguei e daí eu mandei um e-mail para ele. E daí ele, assim, a gente marcou uma reunião e ele, tipo, deu toda uma aula, assim, para explicar como buscar e tal, como buscar em artigo científico, essas coisas assim, sabe? Só que, tipo assim, ele, tipo, explicou pra mim porque eu mandei e-mail pra ele, sabe? Tipo, não foi uma coisa que ele explicou pra turma, assim. E era uma coisa que, tipo, ele poderia ter usado uma aula pra fazer isso, sabe? Porque com certeza ia refletir nas buscas que a gente ia fazer para as coisas da cadeira dele mesmo, sabe? E eu sinto muita falta disso, assim, tipo, os professores acham que. Porque, assim, essa coisa de buscar artigo científico, sabe? Isso é uma prática, sabe? Que nem ele disse, porque eu achei sobre tal assunto em 10 minutos. Tipo, óbvio, né? O professor tem pós-doutorado, se ele não conseguir achar uma coisa em 10 minutos. Mas, tipo assim, eu tô entrando na faculdade, tô no primeiro semestre, eu mal sei ler inglês. Tipo assim, eu não vou achar um artigo em 10 minutos nunca, né? Eu mal consigo ler o nome do artigo em inglês e tirar o próprio artigo. Então, tipo assim, às vezes falta um pouco de noção, assim, sabe? E acho que falta muito isso, assim, tipo. E acho que o ensino remoto trouxe muito uma reflexão mesmo, assim, sabe? De como a educação está sendo feita e de que pode ser melhor, sabe? Porque dá certo, assim. Então, não tem por que ser dessa forma, tipo, ultrapassada se dá certo, sabe? De outra forma. Porque a gente é a prova viva que dá certo, sabe? Então, acho que, assim, fica a reflexão, né? Acho que a coisa mais importante que a gente aprendeu, assim, também por ter feito a cadeira da Eunice de licenciatura, que quão é importante os professores terem noção das várias possibilidades que eles têm quando eles vão dar uma aula. Que os professores estão tendo agora, né, de se reinventar e ter que fazer EAD, e que para muitos professores está sendo muito difícil e é super entendível, né, porque tem professores que estão há muitos anos fazendo da mesma maneira, sem pensar sobre, e aí vem esse ensino remoto, e aí estão tendo que se adaptar, né. Mas na perspectiva do aluno é realmente muito interessante. Nunca que eu ia pensar que ensino remoto ia ser uma coisa que ia trazer tanta coisa, assim. Em parte pelas ferramentas que os professores deram, mas também em parte pelos colegas. Se ajudar e achar todo mundo agora entra no Discord, que ninguém nem antes sabia que existia. E agora tá todo mundo quase sempre ali. E quando tem dúvida, quando tem... saber onde procurar as coisas. E em relação a isso que a Jaque falou, de o professor ter achado em 10 minutos... às vezes eu acho que os professores esquecem que, tipo assim, a gente tá no primeiro semestre, a gente ainda tá
nós somos iniciantes em muitas coisas, tipo, até era uma coisa que para ele parece básica de, nossa, em 10 minutos eu consegui achar. A gente está aprendendo a pensar cientificamente, né? Então, a vontade, obviamente, muita, tá todo mundo louco de vontade para aprender, mas às vezes rola essas falhas na comunicação, assim, que eu acho que, inclusive, até a questão da câmera, de mostrar, oi, professora, eu tô aqui, e poder conversar melhor ajuda, assim, no tipo, eu acho que, sei lá, quando o professor começa a falar, vocês têm que procurar de tal jeito, né? E aí, às vezes, a pessoa tá assim, ela faz assim, tipo, fica pensando, acho que eu não sei fazer isso, faz uma cara estranha. Tipo, aí o professor vai vendo, né? As necessidades. E deve ser bem difícil. Só analisar as câmeras, as carinhas, assim. Mas, pelo menos, é melhor do que, como eles falaram, né? A tela preta. E os nomes, né? Que daí não tem como, não tem nem o que ele analisar, né? Só por e-mail e ainda as pessoas que mandam, né? Sim, é isso, assim, né? Mas o ensino remoto, tipo, por ter sido, foi bom, assim, por esse lado, assim, né? Da gente ver que, tipo, existe outra forma de fazer as coisas, né? Mas também, tipo, faz muita falta, sabe? Tipo, o presencial, assim, faz muita falta a gente poder conversar com os professores pessoalmente, sabe? Tipo, é muito estranho, assim, a gente conversa com os professores, por mais que esteja com a câmera ligada, é muito diferente, sabe? De tá presencial, assim. E outra coisa também que faz muita diferença é, tipo, os laboratórios, sabe? Que nem se fosse presencial, a gente poderia, vai lá no laboratório, conhece e tal, conversa com os professores. E assim já é bem mais difícil, sabe? Tipo, muitos professores, a gente manda e-mail para os laboratórios, eles ignoram a gente um mês, assim, nem para dizer, tipo, porque também a gente está num momento que é só e-mail, né? Então, as caixas de e-mail devem estar lotadas. Então, assim, é muito difícil a comunicação, sabe? Se não é um professor do nosso semestre, é muito difícil a gente conseguir se comunicar, sabe? E então tipo, faz muita falta, assim, sabe? Poder presencial, assim, ver os professores presencialmente, que nem. Tem muito, tipo, sei lá, é sem graça, assim, tipo, tem professores que vão se aposentar agora e a gente nunca vai ter visto presencialmente, sabe? E isso, assim, é um horror, porque são professores, assim, que são maravilhosos, sabe? Que a gente queria muito ter tido aquela aula presencialmente, sabe? A gente queria muito ter ido pro laboratório, ter usado o microscópio, ver os professores. Então, isso faz bastante falta, assim. É bem triste, na verdade. Eu tô bem nessa situação porque eu concordo bastante com a Jaque, porque eu tô louca pra fazer iniciação científica. Só que essa vivência de, tipo, saber os laboratórios que existem e, tipo, na ida para uma aula, passar na frente dos laboratórios e saber como é que é poder ver e, tipo assim, antes de se comprometer também. Saber, porque às vezes os professores são exatamente da área que tu tá afim, só que o professor não bate, assim, sabe? Ou ao contrário, às vezes tu dá super bem com uma pessoa que não é da tua área, mas que tu aprenderia super, então faz super sentido tentar uma vaga, um voluntariado, alguma coisa. Então, essas coisas a gente não tem como saber, né? Por e-mail. Então fica um pouco mais difícil, tipo, esse primeiro semestre eu não fiz IC,
Mas eu tô louca pra fazer no próximo e essa, realmente, assim, essa vivência de saber com quem que eu tô lidando, né? Tipo, para que professores, além dos que a gente já teve, né? Porque os professores que foram das disciplinas obrigatórias a gente conhece bem, tudo tranquilo. Mas tem um monte de outros professores em outras áreas e tal. Que daí é meio um tiro no escuro, assim. Sem saber. Triste. E é muito ruim isso, né? A gente tipo, não. Ah, sei lá, acho que é totalmente diferente, assim, né? Se a gente, tipo, às vezes não. Tipo, eu sou meio cara de pau, assim, né? Mas tem gente que, tipo, no remoto tem vergonha, sabe? De dizer, ah, professor, será que dá pra gente conversar depois da aula e tal? E se fosse presencialmente, tipo, conversaria com o professor, sabe? Iria lá chamar o professor e tal, depois da aula. Mas, assim, é uma pena, assim, sabe? Que nem aí essa semana, acompanhando a semana acadêmica, assim, a gente vê várias outras coisas que a gente não tem acesso, sabe? Tipo as extensões mesmo, que a gente não tem muito contato com os professores, né, das extensões. E que nem o viveiro mesmo, sabe? E, tipo, essa semana, assim, na semana acadêmica foi bem legal, assim, poder ver, sabe, essas coisas, mas, tipo, eu não sei se é melhor ou pior, porque a gente parece que fica mais triste ainda. Porque, tipo, ai meu Deus, queria tanto estar ali. Então, é meio assim, ai, é meio tipo, tomara que a gente se vacine logo pra poder passear no vale. Muitas dessas coisas de iniciação científica é só no papo, assim, sabe? Tu vai conversando com a pessoa e, que laboratório de trabalho, não sei o que, que legal, tá abrindo seleção. Então, eu nem consigo, assim, imaginar quão difícil deve ser entrar num laboratório, até porque a tua relação com o teu orientador é uma grande parte, sabe? Se o teu orientador, né, ele for muito chato, ou puxar demais, ou, né, pode ser uma coisa que tu goste, mas dependendo de como é o teu orientador ou orientadora, né, complica muito a situação, assim. Então, iniciação científica é muita comunicação, pelo menos para mim, assim, muita comunicação, de bate-papo mesmo, infelizmente. Por e-mail as coisas ficam meio difíceis, né? Já que ela entrou no PET, né? Mas eu espero que ela esteja gostando, sim, mas é uma coisa, assim, estranha também, porque o PET é um tipo de coisa que tá meio que por todo ali, todo IB, né? E a gente fica meio com uma presença, então tu conhece pessoas do PET, tu conversa e, tu gosta do PET, vem pra lá, não sei o que, eu acho que tu é a cara do PET. Então, é tudo muito estranho. É muito difícil eu me imaginar, assim, na situação de vocês, de não conhecer o Vale, sabe? De não perder um ônibus, pegar uma agronomia errado e parar não sei aonde, sabe? Essas experiências que nos marcam para sempre e a gente faz piada para sempre. Então, tanto nas más experiências quanto nas boas, né? A gente vai entrando em contato ali com o Vale, né? Um lugar tão diverso, com tanta gente diversa, né? E queria comentar aqui no chat que a prof. Heloísa disse no chat do YouTube que constituir um grupo de trabalho amparado no princípio da cooperação é sensacional por vários motivos. Então, eu acredito que ela tenha falado lá no começo, quando vocês falaram de grupo de trabalho, né? Que é uma coisa que o ERE proporciona melhor, né? Antes eu acredito que já tinha, né? Que sempre teve grupo de trabalho, mas não assim para fazer uma prova, sabe? Porque não tem como. Mas muitas poucas cadeiras fazem grupo de trabalho, assim, tipo, de prova, assim, de um trabalho grande, sabe? E eu acho que eu também me beneficiei muito, eu acho que é uma coisa que a gente pode aprender algumas coisas com ele, apesar dele não ser bom, né? Não vou dizer que ele é bom, mas eu acho que todas essas coisas boas a gente pode trazer.
para mim, uma das experiências mais marcantes em relação a trabalho de grupo, assim, foi numa aula de ecologia que o professor literalmente colocou a gente em grupos separados, com o Zoom, assim, colocou aquela sala separada. E aí fez uma pergunta pra gente. A gente teve que desenvolver em grupos de 4, assim, sobre a pergunta que ele tinha feito pra gente. E isso foi muito interessante, porque o que antes era uma aula que eu costumo me referir de cima para baixo, assim, com uma certa autoridade, quando a gente se juntou com os colegas, a gente também surtou junto, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar, e pôde expor as nossas opiniões sobre o assunto e como a gente via, né? Nossa, foi super, super bom. Até o professor ficou feliz que ele tinha feito uma dinâmica que tinha dado certo, que a galera tinha engajado bastante. E foi muito engraçado, porque ele ficou feliz que ele tinha feito uma dinâmica e a gente tinha ficado feliz com a dinâmica e também porque ele estava feliz por causa da dinâmica. Então, assim, quanto mais tem essas outras maneiras, né, de ensinar e fazer o convencional, né, às vezes pode dar errado também, né, mas a maioria das vezes o aluno vê que o professor está tentando de várias maneiras e tal, abrindo essa possibilidade de, tipo, eu tenho que passar esse conteúdo, mas a forma na que ele vai ser passado, ela pode ser menos convencional, ou mudar, ou receber sugestões. Essa abertura é muito importante. E também pedir para os professores, assim, tipo, ser aberto e tranquilo para dizer, eu acho que seria interessante se fosse assim e tal. Tudo na elegância, né? Mas, porque também para eles é uma situação bem diferente. Mas, em geral, os professores se mostraram abertos e tranquilos, assim, porque se é que nem é uma via de duas mãos, né? Se o aluno está querendo aprender, o professor também se sente mais tranquilo de falar com eles e tá com a gente, né? Sim, e, tipo, é muito, assim, de se adaptando, né? E porque esse mesmo professor, né, tipo, ele disponibilizava as aulas do semestre passado pra gente assistir, quem não podia assistir, geralmente, né, no horário da aula. E daí, tipo, eu tinha assistido a aula do semestre passado e tinha sido, assim, um silêncio total, sabe? Tipo, o professor, tipo, querendo conversar com os alunos, e daí todo mundo de câmera desligada, e o professor assim, alguém tem alguma coisa pra falar? Tipo, o que vocês acham? Tipo assim, ninguém sabe. Aí ele, ninguém tá aí, vocês estão de câmera desligada porque vocês estão na praia. Tipo assim, sabe? Tipo assim, só um ou dois que falavam, sabe? E daí ele, tipo, buscou se adaptar, assim, né? E isso é muito importante, sabe? Tipo, a gente vê que o professor tá tentando se adaptar também, é muito importante pra gente, sabe? Porque a gente se sente à vontade de, tipo, falar pro professor, professor, eu acho que esse método, assim, não tá dando certo, sabe? Porque a gente vê que o professor quer melhorar, sabe? E isso é muito importante pro aluno também. E daí foi bem legal, assim, porque, tipo, aí ele mudou a metodologia daquela aula e, tipo, deu super certo, sabe? E, tipo, pena que foi, assim, na última aula, né? Mas eu acredito que pro próximo semestre, assim, ele já vai fazer, tipo, já vai manter esse método, assim, sabe? Porque funcionou. Então, ir se adaptando, assim, né? E uma coisa muito legal também que esse professor fez foi, no começo do semestre, fazer um formulário perguntando da situação dos alunos, sabe? Tipo, perguntando quais alunos tinham acesso à internet, quais alunos tinham acesso
a computador, quais alunos tinham acesso, quais alunos tipo, podiam assistir a aula no horário, sabe? Quais alunos trabalhavam. Tipo assim, ele fez todo um formulário para poder estabelecer, sabe, como que iam ser o padrão das aulas, sabe? E isso é muito importante, assim, porque os professores, eles têm que ter a consciência de como que tá, de qual é o padrão, assim, dos alunos dele, né? O padrão não, né? Qual a cara dos alunos dele, né? Porque, dependendo, tu não tem como cobrar, sabe? A gente tá num momento muito complicado, assim. Não é todo mundo que tem acesso às coisas, sabe? Muita gente está trabalhando o dia todo, tendo que cuidar de filho. Então, assim, os professores precisam ter essa consciência, sabe? De buscar mesmo qual a cara dos alunos, sabe? Porque, e isso eu acho que é algo que deveria até se manter, sabe? Porque, assim, não é porque depois que a pandemia passar, no caso, não é porque a gente não tá numa pandemia, não é porque não tem gente morrendo todo dia, que as coisas, tipo, ficam extremamente fáceis, sabe? Porque às vezes eu tenho muito essa impressão, assim, que parece que porque a gente não tá no meio de uma pandemia, parece que, tipo, a nossa vida é uma maravilha, assim, né? Parece que a pandemia passa e todo mundo tem acesso ao computador, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo pode só estudar o dia todo, sabe? E não é assim, tipo, a realidade não é essa, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a pandemia vai deixar, assim, sabe? Tipo, as pessoas estarem mais sensíveis em relação umas às outras, assim. Que as pessoas, tipo, não estão bem o tempo todo, sabe? Se já é difícil para quem pode estudar o dia inteiro, imagina quem tem que cuidar de alguém ou trabalhar também. Eu acho que um papel importante dos professores nesse momento, principalmente para os bichos, seria não só, né, passar conteúdo, né, que é importante também, tipo, não passar conteúdo, mas, né, fazer os alunos terem conhecimentos básicos da bio para, né, o resto do curso, mas também esse sentido de acolhimento, né, olha a situação que a gente tá, tipo, até mesmo se a gente não tivesse nessa situação, acolher os bichos, porque é um outro mundo, né, quando tu entra na faculdade é um outro mundo, é uma outra vida, mudou totalmente a minha vida a partir do momento que eu entrei na faculdade, então essa vida ela tem que se adequar a ti. Se tu achar que é muito estressante, que tu não gosta do curso, que te exige coisas que tu não tá preparado, talvez tu sinta que o curso não é para ti, mesmo algumas vezes ele podendo ser, sendo uma coisa que tu gosta, sabe? Porque, sei lá, alguns professores só, tipo, exigem coisas e põem essas exigências como, tipo, essenciais pro curso. Um problema que eu tive no segundo semestre da bio é que eu tive que fazer uns relatórios. E eu não sou uma pessoa que eu gosto de me escrever, assim, sentar e escrever, sabe? E eu fiquei fazendo relatório, eu fui bem, mas eu disse, assim, para um professor, prof, eu fiz o relatório, mas, assim, é uma experiência traumática para mim, estressante, não gosto de sentar e ficar fazendo relatório, sabe? Tipo, eu disse assim pra ele, tipo, em que sentido eu posso melhorar isso? Talvez botar uma música calmante, não sei. E daí ele disse, tipo, se tu não gosta de fazer relatório, talvez tu tenha que sair da bio. E eu fiquei, então tá, ok, então, sabe, tipo, então, né, eu sei que tem professores aí maravilhosos, né, então, mas tem professores que muitas vezes podem causar esse baque, né? Ainda bem que na hora eu tive gente pra me dizer, não é assim, não te preocupa, não sei o quê. Mas imagina se tu tá assim, tu é bicho, sabe? E daí põe um monte de relatório, um monte de artigo científico em inglês pra vocês lerem, sabe? Dá uma desmotivada, ainda mais no ERE, sabe? Dá uma desmotivada. E o curso não é só isso, sabe? Não é só relatório, não é só artigo em inglês e tu pode aprender, sabe? Tu não precisa sair do curso por causa de algumas exigências que tu não consegue cumprir, sabe? Então, eu acho que é muito complicado. Acho que é muito complicado. Alguns profs. Alguns são maravilhosos. Alguns não, muitos são maravilhosos. Nossa, eu não podia concordar mais. Essa dá vontade até de
citar nomes, não. Mas tem professores que, tipo assim, realmente não parece que a pessoa tá querendo ensinar e sim cobrar resultado. Tipo assim, eu preciso que tenha tantas respostas e se não respondeu é 0. Tipo, não se importa se a pessoa que tirou 10 realmente entendeu 10, né? Porque muitas vezes a pessoa tirou 10 porque o amigo dela tirou 10 e ela, passa aí, sabe? Tipo, isso é ruim pros dois. Pra pessoa que cola e pra pessoa que aceita essa cola, né? Porque quando tu tá dando um conteúdo de uma maneira que o teu aluno, tipo assim, pode nem ser em relação ao conteúdo, pode ser que ele esteja passando por outros problemas, mas quando é desmotivante a ponto da pessoa dizer assim, eu não consigo, tipo assim, seguindo a questão, assim, da licenciatura e por esse olhar, tu tem que rever as tuas aulas. Não, tipo, é 0, né? Fiquei chocada com a questão de, então, sai da bio, porque, assim, 0 piedade, 0 empatia, né? Mas a gente, acho que dentro da comunidade científica, a gente tem que ter noção que tem que começar a criar uma camada de proteção, assim, em volta, porque também vai ter muitas pessoas que não têm muita noção de empatia mesmo, de tipo, saber que tá lidando com pessoas e não com resultados de provas. E ainda mais no EAD, né, que tu tá só clicando em enviar as provas e esperando os resultados, assim, né. Bem tenso. Sim, tipo, isso que vocês falaram, né? Eu lembrei que no laboratório do professor Renan, né? Laboratório de Ecomorfologia e Macroevolução, teve um encontro, assim, que foi, tipo, só sobre comunicação não violenta, sabe? E, tipo assim, isso é extremamente importante, sabe? No meio acadêmico, assim. Porque muitas vezes é uma coisa, tipo, egocêntrica, assim, sabe? E as pessoas acabam não sabendo se comunicar, parece que, tipo assim, muitos professores, eu vejo assim, parece que eles falam as coisas para mostrar que eles têm aquele conhecimento, sabe? Tipo, não é pro aluno aprender, assim, parece que é para mostrar que eles têm aquele conhecimento, que eles têm aquele lápis maravilhoso, perfeito, intacto, e, tipo assim, não é assim, sabe? Tipo, a nota do aluno também é um feedback da aula do professor, sabe? Se tem uma turma toda que não tá entendendo a matéria e a turma toda não tá indo bem, tipo assim, o problema é com a turma, sabe? Tipo, e assim, outra coisa que aconteceu também é de, tipo assim, tem professores que são tão sem noção, assim, sabe? E, tipo, tem professores que, tipo assim, eu não gosto de, parece que a gente bota num saco, assim, como se os professores fossem todos iguais, né? Mas não é, tipo, é que assim, tem professores maravilhosos, professores que são meio sem noção, e, tipo, tem uns professores que parece que não entendem que se a gente vai mal na prova, eles têm que mostrar por que a gente foi mal na prova, sabe? Tipo, e daí aconteceu o caso de, tipo assim, os professores se negarem a mostrar a prova pra gente, sabe? E daí, como é que a gente acessa no Moodle? Não tem como. E daí, tipo assim, mas, gente, o objetivo não é aprender, o objetivo é conseguir a nota, ou o objetivo é aprender, sabe? Tipo assim, sabe? Tipo assim, essas coisas a gente tem que rever, sabe? Eu acho que, assim, são muitas coisas que a gente tem que rever, na verdade, sabe? Que não dá mais para continuar essa coisa, assim, de decoreba, de nota e de, sabe, como se a gente tivesse, assim, daí chega no final da faculdade, assim, os profissionais que, tipo, decoraram um monte de coisa e, sabe, não adianta, assim, daí vai lá, é jubilado não, como é que é? É laureado,
mas, sabe, tipo assim, não tem, sabe, tato, não tem noção das coisas. E, enfim, né, fica aqui a minha indignação com o sistema educacional. Primeiro semestre, uma das primeiras aulas que a gente teve aqui no MConf de elaboração de trabalhos científicos, nosso professor foi super... Ele falou assim, essa questão de ser laureado e ter notas, ter resultados, assim, até respeito, tenho amigos que são, mas assim, tipo, o importante é as vivências, né? A gente tem que saber dosar o que é eu tô decorando, porque tem coisas que é importante decorar também, não é o problema, não é decorar, né? Só. Tem coisas que são importantes, mas, assim, tirar 10 e ser laureado e todas essas coisas vai te fazer necessariamente um profissional melhor, vai, por exemplo, assim, para quem quer licenciatura ou quem quer fazer divulgação científica, essas pessoas que têm que também saber muito descer do salto e, tipo assim, conversar com as pessoas e saber que tu tá ali para ajudar e, tipo assim, saber que tu tem que começar do nível iniciante e depois ir explicando para que as pessoas queiram chegar no nível mais avançado e não só despejar o avançado e o aluno ter que entender o iniciante. Essas pessoas, assim, acho que vão aprender muito que essa questão, tipo assim, ter vivências, conviver com as pessoas, com os lugares de trabalho, né? Agora não, infelizmente. Mas no futuro é o que faz a pessoa ter perspectiva. E perspectiva é a questão que mais importa, assim, até para nível de trabalho, né? Eu acho muito que, tipo, a faculdade são as vivências, assim, né? E acho que a pior coisa, assim, do ensino remoto é que a gente não... Tipo, a gente tá perdendo essas vivências, sabe? Tipo, a gente vai perder 2 semestres, no caso, de tipo, ter essas vivências dentro da faculdade. E, tipo, os nossos veteranos perderam 3 semestres, sabe? Então, assim, isso é horrível, né? Porque a faculdade... Então, tipo, são as coisas a mais, assim, que a gente faz, né? Tipo, a faculdade, que nem é o PET, sabe? Os projetos de pesquisa, são os projetos de extensão, assim, porque a gente aprende muito nisso, sabe? Eu acho que é nisso que a gente aprende de fato, sabe? O resto, assim, a gente vai, dependendo do professor, parece que a gente só vai decorar, assim, algumas coisas, sabe? Então, por isso que, assim, a mensagem que eu queria deixar para os bichos de agora é, tipo assim, não tem pressa de terminar a faculdade. Não escutem a Congrade, que eles dizem que tem que terminar no tempo certo. Congrade me linchando, mas, assim, tipo, a gente, sabe, tem que terminar em 5 anos, mas a gente não tem como terminar em 5 anos, sabe? Como é que a gente vai viver a faculdade em 5 anos e fazer as cadeiras? Tipo assim, nem que tu só estude não tem como, sabe? É impossível. Então, assim, aí tem estágio, para licenciatura no caso, né? Tem os estágios em sala de aula, sabe? Tem PIBID, tem monitoria. Tipo, tem tanta coisa, sabe? Tipo... assim, sei lá, eu acho uma pena, assim, quem quer ficar só 5 anos na faculdade, sabe? Porque tem tanta coisa, tipo, tanta coisa pra fazer. Eu sempre achei muito... no momento que eu entrei na faculdade, eu fiquei, meu Deus do céu, que legal isso aqui. Por que eu ia querer fazer isso aqui só por 5 anos? E sim, né? Eu sei que tem gente que tá, tipo, eu quero me formar porque eu quero trabalhar, porque sim, sabe?
Mas, e também, né, a gente tem a grande questão de que as bolsas de R$ 400 não ajudam a gente em nada, né, porque R$ 400, não dá para morar sozinho com R$ 400, né. Mas é, por exemplo, um problema que eu tenho, assim, sabe, tipo, de querer uma renda a mais, mas a bolsa é 400 pila, sabe, é um absurdo, assim. Mas a experiência que a faculdade te dá, sabe? Tem tanta eletiva legal. Algumas vezes eu separo um dia só para ler eletiva, sabe? E tem toda essa pressa de ser laureado, por quaisquer motivos que as pessoas têm, mas de incentivo, assim, de muitos professores e um pouco de uma parte, né? Talvez da Congrade e tudo, de pegar tudo e fazer tudo rápido, não sei o quê. E eu até tava nesse ritmo até o ERE. E no ERE eu peguei, tipo, 4 cadeiras e eu achei, tipo, estressante 4 cadeiras. E eu acabei ficando com 3, eu acho. Mas, tipo, a que custo que tu vai ser laureado, sabe? Tá bom, tu vai ser laureado, tu vai ter... Não sei o diploma dos laureados é meio dourado, né? Tem uns negócios diferentes lá. Mas, tipo, eu não sei, me disseram que tem umas diferenças no papelzinho, assim, sabe? Mas tu vai acabar terminando a faculdade com que cérebro, sabe? Cadê teu psicológico, sabe? Tu vai sair da faculdade com o cérebro fritado, entendeu? E vai pensar, o que eu poderia ter... Será que eu não podia ter ido, talvez, mais devagar, ter curtido mais as outras experiências que a universidade me proporciona, porque ela se proporciona muitas experiências que tu não tem fora dela, né? Então, acho que eu sempre me pergunto, quando eu comecei a me perguntar, tipo, a que custo que eu tô fazendo isso, eu acho que as coisas começaram a se tornar um pouco mais claras, assim. Em relação a essa questão de ser laureada, mas mais sobre o início do curso, eu levei um baque quando a professora disse essa questão toda de ser laureado, porque tem tanta experiência para viver. Porque, assim, no colégio eu era essa pessoa, de, tipo, querer fazer todos os trabalhos e ganhar A, 10, essas coisas, né? E quando eu entrei na faculdade, eu levei esse baque de, tipo... teve, ainda mais por ser na pandemia, né? Essa produtividade sumiu, deu adeus, acho que deu sei lá, 1 semana, 2 semanas que eu tava meio perdida, assim, ainda. E aí é muito ruim, porque as coisas viram uma bola de neve, né? Tu espera bastante, e aí tu vê que tu não consegue fazer, e aí por tu tá vendo que tu não tá conseguindo fazer, aí tu fica mais triste e não consegue fazer mais nada. E rindo de nervoso, porque realmente foi bem tenso. Mas, tipo assim, foi nesses momentos que a questão de estar conversando com os colegas e surtando junto, e também os professores abrindo essas conversas sobre a tranquilidade de, tipo assim, não precisa pensar em ser laureado no primeiro semestre, sabe? Tipo, não tem nada a ver. Ou, tipo assim, também se exigir para melhores notas e coisa assim e tal. Não faz muito sentido se, tipo assim, se tu tem tanta possibilidade, agora não tanta, né? Mas a gente vai viver isso quando a gente voltar. E valorizar o que a gente tá conseguindo fazer também, né? Porque eu acho que uma dica para os bichos também, eu levei um susto, né, com a quantidade de coisa que tinha que fazer. Eu peguei todas as cadeiras obrigatórias, não peguei eletiva, que nem a Jaque, mas peguei todas as obrigatórias, deu 8. E eu tava super tranquila no dia, achando que ia pegar de primeira, já tinha separado todos os meus caderninhos para poder anotar tudo que os professores falavam. E, assim, demorou umas acho que 2 semanas, assim, pra eu
um mês, assim, para entender o ritmo diferente, né? Porque ele é rápido. Ainda mais quando tu tem esses desaceleradores em casa, né? De emocional, de queda de produtividade, né? Que é natural. Eu fiquei muito tempo tentando botar isso na minha cabeça. E é muito engraçado, porque só o fato de eu colocar isso na minha cabeça que não fazer tantas coisas quanto eu queria era tranquilo, me fez ficar mais tranquila para fazer as coisas que eu podia fazer. Então, estranhamente, aceitar que não ia ser o auge, o mais expectativa possível, me tranquilizou. E aí eu consegui fazer as coisas mais tranquilamente. Então, acho que se fosse dar uma dica acalma o coração, é tranquilo, e ser mais querido consigo mesmo, né? Porque as expectativas de estar entrando na universidade, nossa, agora eu sou uma pessoa muito grande, eu tô na universidade, agora eu vou fazer tudo sozinho e, sei lá, essas coisas que, tipo, não são, que a gente coloca na nossa cabeça inconscientemente, fazê-las ficarem conscientes e entender o porquê das coisas e fazer as coisas com mais calma, dar uma tranquilizada na cabeça para ajudar nesse momento. Eu acho que muito, tipo, aceitar que a gente é humano, assim, também, né? Porque às vezes parece que a gente se coloca numa de ser robô, assim, né? Porque parece que, tipo assim, eu tenho muito esse negócio de fazer do cronograma bonitinho, meu planejamento, né? E daí, assim, demorei muito tempo pra perceber que, tipo assim, é normal, sabe? Não é... Tem dias que não vai ter como estudar, sabe? Tipo, não é porque a gente tá em casa que, assim, a gente tem um cenário perfeito em casa, sabe? Tipo, tem dias que, assim, simplesmente não existe condições de assistir uma aula, sabe? Não é como tu ir pra universidade e tu estar naquele local só pra fazer aquilo, entende? Tipo, em casa tu tem outras 1000 coisas pra fazer, tu tem outras 1000 responsabilidades e, tipo assim, tu tem outras pessoas morando contigo. E, então, assim, é um cenário super conturbado, sabe? Tipo, tu não tá numa sala de aula, tu tá na tua casa. E, assim, não é todo mundo que tá contigo ali que compreende que tu precisa de silêncio. Não é todo mundo que tá ali contigo que compreende que aquele horário tu tá estudando. Então, assim, tem dias que não vai rolar, entendeu? E tá tudo bem, tá de boa, sabe? Tipo, a gente tá passando por um momento, é uma fase, tipo, é uma fase que faz bastante tempo. Mas, assim, ela agora eu acho que está mais perto do fim. E, assim, tudo passa, sabe? E a gente tem que, assim, relaxar um pouco. Tipo, tá, sabe? Tipo assim, tem dias que a gente tá... Hoje só não vai rolar, gente. Hoje não vou conseguir assistir a aula. Vou me planejar para ver outro dia, então. Amanhã vamos ver como vai estar as coisas. E, tipo assim, porque... Sabe, tipo, tem coisas que simplesmente não dependem da gente, sabe? E daí não tem o que fazer, entende? E quando depende da gente também, a gente tem dia que a gente não tá bem, entende? Tipo, tem dia que nem eu me aguento, então, assim, é uma coisa normal, sabe? Tem dia que, tipo, que eu tô morrendo de cólica, gente, não vou assistir uma aula de química hoje que eu tô morrendo de cólica, sabe? Eu vou ficar na minha aqui, amanhã eu vejo. Então, assim... E para isso é muito importante, sabe, que os professores, a conversa com os professores seja clara nesse sentido, sabe, de, tipo, deles conseguirem entender que, tipo assim, não é todo dia que a gente vai ter um cenário ideal para assistir às aulas. E, na verdade, muitas pessoas, tipo assim, não tem um cenário ideal nunca, entende? Então, isso é, assim, pior ainda, sabe? Então, acho que a gente tem que, tipo assim, se permitir isso, esse momento, sabe? Tipo, não no sentido de, assim, não é, tipo, querer colocar uma desculpa pra gente também, tipo, não fazer nada, sabe? Mas, tipo,
se permitir ser humano, sabe? Nesse momento que a gente está passando, porque é um momento bem complicado, que ninguém mais aguenta estar em casa, ninguém tipo, ai, sério, morar assim, ninguém mais se aguenta, sabe? As pessoas da própria casa, assim, já não estão mais aguentando, já tá aquela coisa assim, sabe? Tipo, ai, pelo amor de Deus. Então, assim, acho que é um momento da gente, tipo, ficar de boa, sabe? Tipo assim, relaxar, entender. E é o que a Vika falou, tipo assim, ter empatia consigo mesmo e a gente se perdoar quando a gente não consegue fazer as coisas. E que, assim, a pior coisa que pode acontecer é reprovar numa cadeira, e isso não é o fim do mundo. Tipo assim, no próximo semestre tu refaz a cadeira se for preciso, ou então deixa pra fazer mais pra frente. Tipo assim. Uma tranca. Tipo, agora dá pra trancar, sabe? Tipo, no ensino remoto, esqueci desse detalhe, né? Porque eu não tive coragem de trancar nenhuma. Mas assim, tipo, no pior dos casos é só trancar a cadeira, sabe? Tipo assim, tu exclui a cadeira e tá tudo bem, entendeu? Então, assim, acho que é isso, assim, tipo, se perdoar um pouco, sabe? Porque às vezes a gente coloca uma pressão muito grande em cima de nós mesmos, assim. E mais do que as outras pessoas, às vezes, também. Eu acho que muitas vezes fazem muita tempestade em um copo d'água por umas coisas que são muito simples. Tipo, uma vez me disseram, sempre pega todas as cadeiras obrigatórias, sempre, todo semestre pegue. E daí ainda pega umas eletivas, sabe? É tipo assim, pra ser o perfeito, pra ser tranquilo, sabe? E daí algumas vezes eu comentava, mas esse semestre eu queria, tipo, pegar menos uma obrigatória e pegar uma eletiva. Eu disse, não é bom isso, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu sempre peguei todas as obrigatórias. E daí, no semestre do ERE, no primeiro semestre do ERE, foi o primeiro semestre que eu não peguei todas as obrigatórias. Eu peguei, tipo, menos, eu não peguei 2 obrigatórias, sabe? Então, eu atrasei o semestre, sabe? E, tipo, meu Deus do céu, eu tô fazendo, tipo, cometendo um crime. Mas eu algumas vezes eu acho que, pra mim, o que funcionou é, tipo, tu fazer uma experiência. Porque a partir do momento que tu experimenta e tu vê que, tipo, o mundo não vai cair, entendeu? E que tu pode facilmente recuperar isso depois, te tranquiliza tanto, sabe? Eu tranquei a cadeira, daí eu fiquei, só fiquei meio que esperando, assim, o que vai acontecer comigo, sabe? Não aconteceu nada. Foi tranquilo. Eu consegui pegar todas as cadeiras no outro semestre, sabe? Não teve nada daquele espetáculo que me contaram que ia acontecer comigo, sabe? Então, tipo, que legal essa experiência. Daí, no segundo semestre do ERE, eu também peguei menos cadeiras. Tem cadeiras que, no semestre que eu estou, disseram que é horrível no ERE. Eu ouço relatos, essa cadeira é horrível, não sei o que, o professor trata como se a gente tivesse todas as horas do mundo. Então, eu disse, então se ela é tão ruim no ERE, eu não vou atrasar ela. E tem cadeiras que eu tô atrasada há 2, 3 semestres, uma coisa que a Alessandra, pré-pandemia, nunca faria, sabe? Mas eu tô fazendo por quê? Porque eu não quero me estressar, sabe? A gente já tá numa situação horrível, eu vejo esse quarto, eu acho que eu falei isso na live de ontem, eu vejo esse quarto aqui todos os dias, esse aqui é meu cenário desde março de 2020, sabe? Então, ser gentil consigo mesmo traz, nesse momento, principalmente em todos os momentos, né? Mas principalmente nesse momento, traz muitos benefícios para a tua saúde mental, sabe? Ficar se cobrando do jeito, sabe? De repente a gente não consegue sair da cama. Por quê? Porque tu lembra, antes de dormir, que tu tem que fazer tudo aquilo lá que tu planejou, sabe? Tem que fazer, sei lá, as 8 cadeiras que tu pegou, sabe? E daí tu já se desmotiva para dormir e acordar no outro dia, sabe? Então, imagina, sabe? É complicado. Eu não sei nem como vocês conseguiram pegar 8 cadeiras. Eu estou Nem a gente. abismada. Abismada. Nossa, é muito isso. O chat no YouTube aqui falou umas coisas bem legais. A real é que agora estamos tentando nos adaptar até agora, tentando conciliar com trabalho, problemas pessoais, e acaba sendo muito difícil não se cobrar. E que nem a Vika falou, tem que ter uma calma. Um dia de cada vez, bichos, porque senão a gente se cobra, começa a atropelar tudo e entra uma loucura de ansiedade. E a Laís falou no chat também que saúde mental em primeiro lugar. São anos que a gente
vai estar na graduação e quanto mais a gente conseguir aproveitar as cadeiras e movimentos que nos interessam, profissionais melhores iremos ser. E é o que realmente importa. Ser laureado nem sempre é sobre ser exemplar. Pode ter muita frustração por trás disso. Eu posso dizer tranquilamente que tem cadeiras que eu tirei A e que se tu me perguntar alguma coisa delas, eu vou ficar, eu não sei, sabe? Eu posso dizer tranquilamente isso. Realmente a nota não define o quão bom tu é um profissional, sabe? É triste que tenha uma nota para nos definir muitas vezes, mas não significa o quanto estou aprendendo numa cadeira. Tranquilamente, em muitas cadeiras, uma pessoa que tirou C vai saber dizer mais coisas do que eu tirei A em alguns conteúdos. Até porque essa questão da vivência é super importante, né? Porque às vezes a pessoa não tá fazendo tão bem uma cadeira, só que ela tá fazendo esse e naquilo. Tipo, ela tá deixando de fazer um trabalho, que é um trabalho fechado, no sentido de responder as questões e enviar, sem muito penso por trás. E só que a pessoa está se especializando naquilo ou está se especializando em outra coisa. E realmente é isso que importa, assim, é tu entrar num laboratório e tu ir com o coração aberto, de tipo assim, eu não sei, mas eu quero muito aprender. E tipo assim, procurar ter outras maneiras de aprender as mesmas coisas que, tirou C, uau, sabe? Tipo, e isso também é ser exemplar. Ser uma pessoa que pesquisa, que tem noção do que, tipo assim, do que faz e não sai só fazendo o que mandam, é autonomia. É autonomia de, tipo, eu sei o que é melhor para o meu futuro profissional, para, sei lá, para minha saúde mental também. Autonomia de saber discernir o que é melhor, né? E isso também é uma maneira de ser exemplar. E eu tenho que colocar isso na minha cabeça. Porque, para mim, eu passei o colégio inteiro me refletindo nas minhas notas. E eu acho que muita gente já passou assim, nessa situação de eu sou a minha nota. E não. Essa é uma coisa maravilhosa de diferença de colégio para faculdade, é que tu tem muitas oportunidades além das provas para ser uma pessoa exemplar, né? E tipo assim, no futuro pode ser que tu encontre a pessoa que foi laureada e tudo e estão trabalhando juntos na mesma empresa, no mesmo sei lá, e bem para pensar isso. A situação que a gente tá, nem o laureado sabe se vai ter emprego, sabe? Fica muito difícil, sabe? Então, pensar nas diversidades também, eu acredito. Pensar no que tu não só se especializar e ser um bom profissional, mas fazer planos B também, sabe? Nem tudo corre como a gente quer. E eu acho que é isso também uma coisa importante, assim, de levar as coisas mais na calma, de um dia de cada vez, sabe? Porque daí tu cria muita expectativa para quando tu for se formar e quando tu for trabalhar, e talvez essa expectativa não é o que vai acontecer. Na verdade, boa parte das vezes não é o que acontece, né? Então, eu acho que ser gentil consigo mesmo também melhora nesse sentido de a gente conseguir lidar melhor com as frustrações, lidar melhor quando as coisas não saem de acordo com o que a gente planejou, né? Eu fiz tudo certinho, por que eu não consegui o emprego dos meus sonhos, sabe? Tipo, acontece, sabe? Muitas vezes acontece. Piora, e nessa situação ainda piora as questões de emprego e tudo, né? Acho que a pandemia trouxe bem essa questão, assim, né? Tipo, do planejamento, né? Porque eu era muito assim, tipo, tudo era muito planejado, né? Eu planejava tudo, assim.
Tipo, só que ninguém planejou a pandemia, sabe? E, tipo, surgiu uma pandemia e a gente ficou... E assim, eu fiquei um ano em casa, sem entrar na faculdade. Então, assim, tipo, as coisas não são como a gente planeja, sabe? As coisas são como são, assim, e a gente que vai dar um caráter negativo, um caráter positivo para as coisas, né? Elas só são, assim, e a gente tem que tentar tirar o melhor, né? E eu acho que a gente conseguiu, assim, tipo, tirar o melhor, assim, da pandemia, né? Que foram as relações, assim, que a gente fez, né, como colegas, assim. Porque, tipo, eu não sei, assim, se eu teria tantos amigos, sabe, se fosse presencial, na verdade. Porque, tipo, a gente ficou tão unido, sabe? Tipo, a gente era uma barra tão bonitinha. Tipo assim, eu falo que a minha barra é a melhor, sabe? Porque a gente é muito unido, assim. A gente se ajuda demais, sabe? E, tipo assim, a galera toda se ajuda, sabe? E tipo, sempre que tu precisa tem alguém para te ajudar e te dar apoio. E tem uma figurinha no WhatsApp que é muito engraçada, que é eu vou trancar o curso. E, tipo, todo dia alguém mandava no grupo, sabe? E a gente sempre se apoiava, assim, tipo, não, capaz, não sei o quê, vai dar tudo certo, tipo, o semestre vai acabar. E, tipo assim, muita gente pegou todas as cadeiras, sabe? Só que daí não conseguia fazer as cadeiras. E a gente, ai, não, vamos fazer junto, não sei o quê, vamos fazer em grupo. E, tipo assim, no final deu certo, sabe? Tipo, a gente quase surtou, foi um surto coletivo, assim. Mas no final Quase. deu certo. Mas no final deu certo, sabe? E assim, esse negócio de pegar todas as cadeiras também, né? Eu falei muito pros bichos, tipo, não peguem todas as cadeiras e tal. Mas, assim, é muito uma coisa de ter que sentir, sabe? Os meus veteranos também falaram, tipo, ai, não pega todas as cadeiras. Mas aí eu fui lá, peguei todas as cadeiras, peguei mais uma letiva. E, tipo assim, aí que eu senti mesmo que, tipo, realmente, sabe? Não tem condições. Aí, tipo assim, eu não, realmente, né? Não tem como pegar todas as cadeiras. Mas, assim, é uma coisa de sentir, sabe? Tipo, se tu não sentir, é muito difícil também, né? E tanto, assim, pegar poucas cadeiras quanto pegar muitas, né? Às vezes tu pega poucas cadeiras e tu fica, tipo, pra mim não dá poucas cadeiras, porque, tipo, parece que, tipo assim, eu não tenho nada pra fazer, eu fico extremamente entediado e às vezes é até pior, sabe? Porque aí a pessoa, tipo assim, fica pensando em outros problemas, assim, e às vezes é melhor pegar mais cadeiras, sabe? Então, assim, cada pessoa tem que ir sentindo, né? E o bom do remoto é que dá pra excluir, assim, né? Se tu não quiser e tal. Bah, aproveitem isso. É legal excluir quando tu não... Opa! É legal excluir quando tu não consegue lidar. E é tão fácil, é só ir lá e... Pá, cancelei. A satisfação. Aproveitem. Em relação ao que a Jack falou de, às vezes, poucas cadeiras também pode ser ruim, eu concordo, porque eu passei aquele ano meio angustiada das coisas que eu podia fazer, só ouvindo notícia e isolada em casa, né? Essa situação que muita gente também passou. E quando veio é por isso que a gente se chama a nossa barra de os emocionados. Porque quando veio qualquer forma de comunicação e mesmo que seja, tipo assim, um trabalho super chato, tipo, eu preferia, tipo, canalizar as coisas, poder focar na faculdade e agora, tipo, acaba que eu até fico feliz de ter feito todas essas cadeiras, porque foi tenso, foi muito tenso. Mas agora já tá feito. E agora, bora pro próximo. Peguei também todas as obrigatórias. Quando a pessoa aprende com o erro. Mas essa questão, tipo, eu me planejei para pegar todas as obrigatórias porque se surgir um IC, se surgir alguma outra coisa, eu posso trancar e me focar nesse assunto, né? Mas se não, eu realmente gosto da ideia de fazer bastante coisa para dar uma distraída e não ficar vendo notícia.
também é bem tóxico. Não peguem todas as cadeiras, mas eu peguei, tá, gente? Eu peguei no primeiro, foi horrível. Eu peguei de novo agora no segundo. Mas assim, não se pressione. Uma hora a gente aprende com o nosso conselho. Não, mas assim, eu peguei agora todas as que tinha matemática, né? Pra, assim, me livrar. Mas... e daí depois poder fazer as que eu quero mesmo no presencial. E uma coisa que, assim, que eu fiquei pensando é, tipo, não pegar as que tem prática, sabe? Porque, por mais que a Congrade, de novo, a Congrade, tipo, nos ajudou muito com os professores, sabe? Mas esse negócio em relação às cadeiras, eles querem que a gente faça as do nosso semestre, né? E, assim, eles falaram pra gente pegar as do nosso semestre, porque depois a gente não vai conseguir, porque todo mundo vai querer pegar as práticas. Mas assim, se isso acontecer, né, paciência, mas, tipo, eu não, tipo, que nem eu não quero pegar fungos pra fazer no remoto, sabe? Tipo, não sei, assim, por mais que demore 2 anos pra conseguir pegar cadeira, eu até prefiro do que ter que pegar agora, sabe? Então, tipo, cadeiras que tem campo, sabe? Assim, eu prefiro demorar um tempão para conseguir fazer a cadeira do que pegar agora no remoto, sabe? Porque para mim essas coisas são muito importantes, assim. Tipo, biologia celular, né? Biologia celular, os professores conseguiram... se esforçaram muito, assim, né? Para trazer as imagens de microscópio e tal, trazer vídeo, trazer um monte de coisa. Mas, tipo assim, a gente não usa o microscópio, né? Então, assim, uma pena, mas faz parte, assim, tipo, essa cadeira, eu acho que microscópio, por exemplo, vai ser algo que a gente vai conseguir usar depois, sabe? Então, acho que não vai ser tão problema, assim, né? E parece que eles vão fazer curso de extensão e tal. Mas acho que é isso, assim, né? De cada um se perceber, assim, né? E, tipo, não se cobrar, mas se perceber, sabe? Ver qual é a sua realidade, sabe? Porque cada pessoa tem uma realidade, assim. Tipo, a minha realidade é totalmente diferente da de qualquer outra pessoa, sabe? Então, cada um tem que sentir a sua realidade e entender que é humano mesmo, assim, né? E se permitir ficar de boa agora, sabe? Não se exigir demais, assim, e fazer as coisas necessárias para ficar bem mentalmente, né? Que é o que a Laís falou, assim, tipo, a saúde mental em primeiro lugar, sabe? Porque não existe nada pior, assim, sabe? Do que tu não ver motivo para acordar, sabe? E eu não tive um cenário depressivo, assim, né? Na pandemia, né? Que muita gente passou por isso. Eu não passei, mas tinha dias que, tipo assim, eu só queria dormir, sabe? Tipo, eu não tava afim de fazer nada, assim, nada. E daí tá tudo bem, sabe? Tipo, naquele dia, assim, não vou fazer nada, assim. Mas depois eu acordava e, vamos lá, né? Vamos se mexer, porque senão a gente entra num ciclo, assim. E nesse sentido, tipo, os colegas... sério, assim, melhor barra, gente. Declaro meu amor aos meus colegas. Porque, tipo assim, gente, tipo, era só mandar mensagem, hoje não tô legal e tal. Ou, tipo, quando era dia de aula, por que tu não foi na aula, não sei o quê, tu não tá mais ligando a câmera. Tipo, a gente se cobrava demais, assim, sabe? Tipo, no final do semestre o pessoal começou a parar de ligar a câmera, né? Aí a gente começava, por que vocês não ligam mais a câmera? Tipo, a gente se cobrava muito, assim, e a gente se apoiava demais, sabe? Então, assim, isso é muito importante, sabe? Tipo, ter colegas, assim, ter amigos que, tipo, vão estar ali, sabe? Quando vocês estiverem na fossa, porque a gente vai passar por momentos de fossa, assim mesmo, né? A gente não vai estar. Acho que é tão importante criar uma comunidade, assim, porque, tipo, mesmo que... Algumas vezes uma coisa que já te ajuda é te dizer, hoje eu não tô afim de sair da cama, e daí vem mais umas 3 mensagens dizendo, eu também não estou afim, sabe?
E daí só de ouvir que tem outra pessoa que se sente parecido contigo, ou seja, não querendo levantar da cama, já é uma coisa grande, porque daí a gente não fica, todos estão se esforçando, menos eu, sabe? Essa complexidade que nos é imposta, né, de não, eu tenho que ser a pessoa mais esforçada, porque tá todo mundo se esforçando e não sei o que. Não é assim, sabe? Tá todo mundo muito estressado, sabe? Tá todo mundo muito chateado, triste, depressivo, sabe? Tá complicado. Eu vou te dizer que vários dias, assim, eu botei, vou assistir a aula gravada, porque hoje eu não consigo. E eu realmente não consegui. Não consegui sair da cama. E não, assim, tipo, eu só não conseguia, tipo, questão de tirar o meu corpo da cama, sabe? Parecia que exigia muita força e mais um pouco, sabe? Parecia que eu tinha que, sei lá, e daí eu ainda me lembrava, não, hoje eu tenho que fazer tal trabalho que eu não gosto, daí piorava ainda mais o peso de levantar da cama, né? Então, ser gentil consigo mesmo e dizer que a gente pode errar, né? Que a gente pode se sentir cansado, que muitas vezes nosso corpo tá pedindo, pelo amor de Deus, fica quieto na cama um dia, por favor, sabe? E quando eu digo corpo físico, assim, e emocional, sabe? Muitas vezes nosso emocional nos abala de tal jeito que a gente não consegue. E muitas vezes a gente tem que ouvir, né? E aprender a escutar isso e de vez em quando deixar, né? No outro dia tu pode me acordar muito melhor. E no dia que a gente estiver bem, a gente ajuda o amigo. E aí faz o ciclo e fica todo mundo melhor. É muito assim, tipo, aquela bola de neve que eu falei de ter uma expectativa e não conseguir atingir por motivos óbvios. Ela piora ainda quando, tipo assim, tu não conhece os teus colegas e eles podem, tipo assim, tu sabe que eles estão lá, que eles estão entregando todos os trabalhos e, tipo assim, cria no imaginário, tipo, meu Deus, eu sou um zero esquerda. Sei lá, qualquer coisa, tipo, meus colegas podem estar escrevendo livros e eu tô tentando assistir a aula só, né? Sendo que não, tá todo mundo tentando assistir a aula e, tipo, surtando nos seus momentos, alguns não tanto, alguns sim. E, tipo, tinha vezes que eu não conseguia assistir a aula, que era o que eu realmente tinha que fazer, né? Aí, pra não me sentir muito ruim, que eu não tava fazendo o que eu realmente tinha que fazer, eu fazia um meio termo, tipo assim, não vou assistir aula de ecologia, mas eu posso assistir um vídeo no YouTube que tem alguma coisa a ver com isso. E aí, tipo, é um vídeo que não tem nada a ver, que é, sei lá, aqueles vídeos de divulgação científica, assim. E aí é exatamente isso, tipo, me sentia menos pior, mas era só o suficiente pra se sentir menos pior, porque pra realmente fazer as coisas ficava pro outro dia, né? Aí evita pelo menos de fazer aquela bola de neve, de tipo, tu passa, sei lá, 5 dias não fazendo nada, o sexto é muito mais difícil de tu, do nada, surgir na alta da produtividade. Então, assim, pra mim, ser gentil comigo mesma, na verdade, significa fazer alguma coisa, nem que seja, tipo, meramente a ver, pra não sair totalmente da linha e ficar só na cabeça, né? Porque às vezes esse é o problema. Então, pra ajudar a manter e às vezes ter dias menos produtivos, às vezes ter mais, mas coisas que na vida real também existiam. Agora devem existir também. Sim, uma coisa que eu fazia muito era tipo, não tava afim de estudar biologia celular, sabe? Mas, vou fazer um desenho aqui de célula, que é algo que, assim, que eu gosto. E, assim, tipo assim, já não estou não fazendo nada, né? Então, ou, tipo assim, acho que a Vika caiu. Ou estudar, tipo, hoje eu não vou... não, tipo, não tenho condições de ficar sentado numa cadeira, sabe? Tipo, tá muito frio. Então eu vou estudar da cama hoje, né? Tipo, hoje vou me permitir. Mas, tipo assim, é o que a Vika falou, tipo,
não ficar assim naquele limbo infinito, sabe? Porque senão, assim, a gente acaba se perdendo mesmo, sabe? E daí é muito fácil, assim, entrar num cenário bem, tipo, bem depressivo, assim mesmo, né? Gurias, a discussão tá muito legal, mas eu só vou dizendo para talvez a gente já ir concluindo, ou se alguém quiser aí abrir o microfone dos nossos convidados e falar algumas considerações finais que queira, se sintam totalmente à vontade. Só porque às 6h30 a gente vai ter outra roda de conversa, né? Concluindo a graduação, as etapas finais do isolamento, e às 8h a gente tem a estreia audiovisual de Memórias e Afetos do Nave Bio, tá? Então aí já são 6h, então, só para me concluindo, assim, as falas, que estão muito legais, que estão sensacionais, esses sentimentos postos para fora, né? Tá, então, só para finalizar, assim, eu acho que a maior tristeza, assim, né, do ensino remoto a gente não ter conseguido conhecer o Vale, assim, né, a gente não ter tido essas vivências, e acho que é isso, assim, né, que acho que a gente precisa se perdoar, se cuidar e se permitir, assim, né, acho que esse é o que fica de reflexão, assim, né. As reflexões, assim, da pandemia são muito pessoais, né? E eu acho que o ensino remoto tem muito a ver com isso, assim, né? E a gente precisa também refletir a forma como a educação funciona, né? A forma como a educação universitária funciona, né? E acho que é isso, assim. Muito obrigada pelo convite e fiquei muito feliz de participar. E acho que é isso. Acho que se a gente tivesse que escolher em alguma coisa do que a gente tem que melhorar para qualquer semestre, né? Para quem está entrando, para quem vai para o próximo, não é saber se organizar mais para poder estudar mais ou, sei lá, falar mais com os professores, mas também saber justamente se entender e poder comunicar com os outros o que tipo, tu tá sentindo, seja, ou também comunicar com os professores, eu acho que talvez essa maneira de dar aula não foi a mais proveitosa, mas eu tô todo ouvidos para ouvir sugestões, sei lá, e é isso, assim, tipo, a gente compartilhando, tá todo mundo tentando entender o que tá acontecendo, né? Que nem a Jaque falou no início lá, ninguém colocou no seu planner a pandemia, né? Então, é bem isso, assim, ser aberto para conversar, para perguntar para os veteranos, para os bichos, para colega de curso, professor, todo mundo, e fazer essa situação um pouco melhor. E obrigada também pelo convite de falar aqui. Gurias, muito grata por ouvir as falas de vocês, saber que experiência interessante é essa, né? Muito ruim em certos sentidos, mas boa para a gente pensar, repensar a educação, repensar em ser gentis com nós e aceitar nossos erros e aceitar que a gente tem momentos. Eu acho que é uma grande lição isso. Acho que eu não gosto tanto das pessoas dizendo, a gente tem que pegar esse momento e a gente tem que aprender alguma coisa com ele, porque algumas vezes tu só tem que sentir que é triste, sabe? Mas eu acho que também dá para aprender um pouco no sentido de repensar a educação, que são umas coisas que a gente falou aqui, e repensar como que a gente tem que tratar nós mesmos com mais gentileza, com mais amor. E é isso aí, gente. Então, acho que boa noite, né? Por favor, acompanhe o resto das nossas atividades, que vão estar bem legais.